Recording this computer. Nós não estamos lhe vendo, Murilo. Opa. Estão me vendo agora? Maravilha, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Maiara, só ia pedir para você dar uma força para a Deodorinda. Ela está lá no grupo pedindo uma ajuda no WhatsApp. Não, ela falou que a chuva está muito forte. Ah, entendi. Pessoal, vamos lá. A gente vai começar a nossa aula. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês do nosso curso. Espero que vocês estejam aí animados, felizes, né, trabalhando bastante para poder criar o conhecimento desse idioma, como nós temos sempre falado, né? Estar imerso no idioma, estar em contato com ele, é o mais fundamental desse semestre que a gente vai estar junto. As regras gramaticais que a gente vai aprender, inclusive vamos aprender uma hoje, detalhes da língua, pormenores, eles entram num segundo plano. No primeiro plano, na prioridade, a gente tem a prioridade de estar em contato, estar imerso, estar ali mergulhado no oceano, que nem a gente falou na primeira aula, tá bom? Então, não se esqueçam que essa é a nossa prioridade, estarmos imersos, estarmos sempre ali mergulhados no inglês. Eu espero que vocês tenham aí escolhido os temas de vocês para poder sempre ver vídeos na internet. E eu vou falar do meu exemplo para vocês, né, do que eu fiz esses dias, que foi, né, pegar receitas de comida italiana em inglês. Foi muito legal. Eu achei um canal de um senhor que é um chefe italiano, e é interessante que é um italiano falando inglês. Então, ele fala inglês com o sotaque de italiano, ele é super expressivo, e ainda tem aquele inglês que você sabe que é uma pessoa de fora falando. Então, torna o inglês mais fácil de ser entendido. Então, não esqueçam de escolher os temas de vocês. Se alguém quiser, no final da aula, eu vou perguntar novamente, falar quais temas vocês escolheram para poder pesquisar os vídeos, tá bom? Maravilha. Então, vamos começar. Sempre eu vou dividir as aulas em momentos para vocês, para sempre ficar claro o que a gente vai aprender em cada dia, tá bom? Na aula de hoje, são 2 momentos. O primeiro momento, breve, a gente vai ver o Google Tradutor, que é uma ferramenta que eu já comentei na aula passada. A gente viu no curso de inglês, no primeiro, mas a gente vai retomar para realmente fixar como se usa essa ferramenta, né? Ou como que ela é boa, como que ela pode nos ajudar nos nossos estudos. E o segundo momento é o conteúdo, dividido em 3 partes, que é como funciona, né, o que a gente vai aprender hoje, a gramática. O segundo, a gente vai ler alguns textos. E depois o terceiro, a Maiara vai explicar para a gente a gramática mesmo que a gente vai aprender hoje, que é super simples, para a gente começar a dar corpo para esses assuntos que nós estamos aprendendo, tá bom? Vamos lá. Vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela do Google? Joinha na tela para mim. Maravilha. O Google Tradutor é uma das melhores ferramentas para vocês utilizarem para traduzir, né? O Google Tradutor. Tem outras ferramentas que a gente vai apresentar ao longo do semestre, outros sites para vocês consultarem, mas o mais fácil, o mais simples é o Google Tradutor mesmo, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai acessar o Google Tradutor? Vocês vão entrar no Google, né? Abrir o navegador de vocês. Na página do Google, vocês vão escrever Google Tradutor. Perfeito? Primeiro detalhe. Aqui vai abrir uma caixinha, né, para vocês já traduzirem. Podem utilizar essa? Podem utilizar essa, não tem problema. Mas o ideal é vocês entrarem no próprio site do Google Tradutor, que é esse aqui embaixo, eu apontando para a tela de novo, como se vocês estivessem vendo meu dedo, né? Mas é automático apontar para a tela. Então, vocês clicam aqui nesse segundo link, Google Tradutor, e ele vai abrir a página, de fato, do Google Tradutor. O que acontece? Aqui tem os idiomas que vocês podem utilizar. Então, eles colocam aí os idiomas mais usuais, né? Que é o português, inglês e espanhol para nós. Então, sempre vai de um lado, você vai escrever aquilo que você quer traduzir, e do outro, o programa vai trazer a frase traduzida para nós.
Na primeira caixa, pode-se utilizar as frases escritas em inglês, para vocês traduzirem ela para o português, ou ao contrário também. Vocês vão escrever em português e o programa vai passar a frase em inglês para nós. Então, aqui em cima está o idioma que está detectado, né, que é escolhido, né, o português. E do outro lado, a língua que o programa vai traduzir para mim. Então, eu vou escrever uma primeira frase aqui, né? Eu amo minha família. E o próprio programa já traduz ali, ó, I love my family. E aqui embaixo, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, não sei se eu cliquei na opção, eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Um segundinho. Share computer sound. Aqui, vai. E aqui do lado, né, vai ter esse botãozinho do som, que o que acontece? Vocês podem clicar nele para poder ouvir a moça do Google Tradutor lendo essa frase. E o que acontece? Eu reparei nisso esses dias, não sei se é um recurso novo, ou enfim. Se você clica uma vez, vocês vão ouvir agora, ó, prestem bastante atenção. I love my family. Ok? I love my family. Ela falou. Quando você clicar na segunda vez, ela vai ler a mesma frase, só que mais devagar. Prestem atenção comigo. I love my family. Perfeito? Se você clicar de novo, ela vai voltar para a velocidade 1. Se você colocar de novo, ela lê um pouquinho mais devagar. Então, usem esse recurso para poder traduzir. E usem de um modo, né? Por exemplo, eu vou traduzir um texto e tudo mais, e eu quero saber o texto inteiro. Daí eu vou lá, copio o texto inteiro aqui e traduzo. Isso não é o melhor. Para o seu estudo, o ideal é que você vá fazendo frase por frase, ou até palavra por palavra, para você pegar o significado das palavras, pegar o significado particular de cada palavra que você está vendo no seu texto. Então, por exemplo, eu vou lá escrever papel. Paper, paper, papel, paper. Só que tem várias possibilidades. Paper, né, papel, né, no português, pode ser escrito em inglês de diversas formas. E aqui entra o recurso aqui embaixo do Google. Olha, paper pode significar o quê? Papel, folha de papel, papel moeda, promissória, letra de câmbio. Embaixo, ó, papel, o rolo, papel, função, cargo, né? Por exemplo, o papel da peça, né, de teatro, qual que é o meu papel? Enfim, então tem várias possibilidades de você escrever papel em português em inglês. Então, sempre analisem essas possibilidades que estão aqui escritas aqui embaixo, tá bom? E também vamos fazer ao contrário. Por exemplo, você pegou lá no seu texto, que acho que vai ser o mais comum de vocês vão estar lá imersos no texto que vocês vão estar vendo, ouvindo, assistindo o vídeo, e as palavras que vocês identificarem, as frases, vocês colam aqui. Então, por exemplo, uma palavra que tinha na música que a gente viu, winner, né? Winner, aqui ó, winner, vencedora ou vencedor. Então, tá aqui as traduções, vencedor, vencedora ou conquistador, né? O Google colocou, mas sempre vai estar aqui as traduções possíveis. Nunca deixem de ouvir, ó. Vencedora. Em português não, né, gente? Errei. Aqui, o botão é o botão do lado. Winner. Winner. Winner, né? Então, na segunda vez, vai ouvir mais devagar, ó. Winner. Certo? Então, façam esse exercício. Lembrem da atenção do coração. Coloquem atenção naquele estudo, naquilo que vocês estão fazendo. O Google Tradutor é uma excelente ferramenta para vocês poderem utilizar, tá bom? E aqui, para a gente deixar as dúvidas frescas, né, de vocês, se alguém tiver alguma dúvida sobre o próprio Google Tradutor, daí vocês podem abrir o microfone agora para poder perguntar, tá bom? Se alguém tiver. Tudo tranquilo? Foi claríssima a nossa explicação, olha que maravilha. Então, Murilo, diga, Beatriz. você falou a palavra winner. Abaixo, eu vi que tinha uma outra palavra, aquilo ali é a pronúncia? Isso, aquilo é a pronúncia.
eu, Murilo, não sei ler aquelas letras ainda. Por quê? Porque é um modo de escrever referente ao som. Ao som que aquela letra faz. É Então, o alfabeto fonético que chama. isso. Tem Então, um E de cabeça E, para baixo. exato. Aquele E, ao contrário, de cabeça para baixo, ele tem aquele som. Winner, winner. Né? Então, não se preocupem muito com aquilo. Aquilo lá é para inglês realmente muito avançado, para professores, né, que estão aí fazendo essas provas loucas e tudo mais. A gente Tá não bom. precisa se preocupar com aquilo, Obrigada. tá bom? Vou mutar o meu celular. Sem problemas. Alguma dúvida mais, pessoal, sobre o Google Tradutor? Murilo, é Hortência. Oi, Você Hortência. tinha falado lá no dia da semana passada que quando fosse usar o Google, você colocaria uma palavrinha chamada lyrics. Ah, sim. Eu não sei se você vai explicar agora ou Eu explico agora vai para ficar você, para porque depois. o lyrics que eu falei, Hortência, era para buscar as letras de música no YouTube. Ok. Então, no YouTube, você vai descobrir o nome de uma música, né? Vou dar o exemplo da música que eu sempre lembro, que é o Memories, né? Daquela banda. Então, se eu quiser aquela música com a letra aparecendo no vídeo, daí eu vou escrever Memories, Lyrics. Mas isso é referente ok. ao YouTube, tá bom? No Google Tradutor entendi. não precisa se preocupar com essa palavrinha. Tá bom, obrigada. Show de bola. Daí, pessoal, eu vou dar um último exemplo para vocês, né, nessa questão do estudo de vocês. Vocês querem ver coisas de artesanato, como se faz artesanato lá nos Estados Unidos, se faz artesanato eles falam do yourself, né, o artesanato DIY. Daí você procura lá, sempre no Google, por exemplo, boneca artesanal. Daí vai sair lá a palavra em inglês, né? Craft doll. Daí você vai copiar Craft Doll e jogar lá no YouTube para poder assistir os seus vídeos, tá certo? Simples assim. Esse é um exemplo aí para a gente poder utilizar o Google Tradutor, usar o YouTube, todas essas ferramentas ao nosso favor, tá joia? Joinha na tela para mim, Murilo. Galera, maravilha. Tô vendo vocês aí antenados, que maravilha. Vamos lá para o próximo ponto da aula, né? Esse foi o primeiro Google Tradutor. Então, agora vamos entrar... tudo bem, Edma? Seja bem-vinda. Depois eu mudo o nome da senhora aqui para aparecer o nome certinho da senhora, tá bom? Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que agora a gente vai entrar nos nossos slides. Vamos lá. Né? O nosso inglês, nossa capa, né? Inglês para peregrinos. Vamos lá. Pessoal, eu preparei uns slides que é meio que umas falas daquilo que eu vou fazer hoje com vocês. A gente vai analisar, eu vou traduzir brevemente essas frases para vocês. Quem quiser conseguir já captar algumas palavras que eu vou falando, quiser anotar o significado delas, isso é super indicado para vocês. Sempre criar aquelas páginas de vocabulário. Então, palavra X significa tal, palavra X significa tal. E assim vocês vão anotando. Lembrem que anotar, o conhecimento está fazendo uma volta na nossa cabeça. Então, ele entra e entra de novo para eu poder escrever aquilo que eu estou ouvindo, tá bom? Então, não se esqueçam de sempre tomar nota daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está estudando, tá bom? Vamos lá para o nosso texto. Vamos lá. Olá. Today, I will tell you about a man who teached telling many stories. Lembra que na segunda a gente viu essa palavra, stories. E é interessante isso daqui, vocês vão descobrir depois, né? O que são esses stories que eu estou falando? Vamos traduzir isso daqui, ó. Today, hoje. I will tell you, eu vou contar para vocês, né? I will tell you, eu vou contar para vocês. About a man. O que eu vou contar para vocês? Vou contar para vocês about a man. Sobre um homem. Sobre um homem. About a man. Sobre um homem. O que esse homem fez? Who teached telling many stories. Que ensinou contando muitas histórias, muitos contos.
muitas parábolas. Ó, stories é a palavra que aparece no Evangelho em inglês para falar sobre parábolas. Stories, parábolas. Stories, histórias, contos, tá bom? E aqui, ó, vou colocar uma atenção numa palavrinha interessante para vocês, ó. Teached, ensinou. Como que a gente fala professor em inglês? Teacher. Teacher é aquele que ensina. Então, teached, o verbo ensinar no passado. Então, teacher vem do verbo teach, que é o verbo ensinar. Bom? Vamos seguir para a próxima. Ah, e quem que é esse homem, né, gente? Coloquei uma foto aí, porque a gente já sabe quem é esse homem de quem eu vou falar, que é Jesus. Em inglês, Murilo. Jesus. Murilo, Estou ouvindo. Murilo, Maria Dulce. É que travou no meu computador, travou. Você pode repetir, desculpa, a frase? Eu vou ler em inglês para a senhora Dulce. Desculpa, tá. Imagina. Today, I will tell you about a man who teached telling many stories. Hoje eu vou contar para vocês sobre um homem que ensinou contando muitas histórias. Tá bom? Próximo. E quem é esse homem? A gente falou que é Jesus. Ok. Vamos lá. O que acontece? Ó? He told his histories in many places in Israel. He told his histories in many places in Israel. Ele contou as suas histórias em muitos lugares em Israel. Muitos lugares, many places. Suas histórias, his stories. Ok? Ele contou as suas histórias em muitos lugares em Israel. But mainly in the Galilee, where he lived a long time. But mainly in the Galilee, where he lived a long time. O que significa essa frase, ó? O but é o mas, sempre aquela palavrinha mas. E o mainly a gente viu nas frases que a gente estudou sexta-feira. Significa principalmente. But mainly, aonde? Mas principalmente, ele ensinou aonde? In the Galilee. Ele principalmente na Galileia. Where he lived a long time. Onde ele viveu durante um longo tempo. Qual foi o lugar que Jesus passou mais tempo da sua vida? Ele passou mais tempo da sua vida em Nazaré e depois da sua vida pública, grande parte das suas pregações eram feitas na Galileia, em Cafarnaum, Tiberíades, naquelas cidades ao redor do Mar da Galileia. Então, onde ele viveu um longo tempo. Aonde Jesus viveu esse longo tempo, a gente falou ali o nome Galileia. E eu coloquei um mapinha aqui de Israel para vocês verem, ó. Galileia está lá para cima, é quase na divisa ali de um outro do país lá de cima, né? Tem um pouco de terra antes, mas ela está ali a parte de cima, essa parte rosa aqui, ó. E vocês vão ver que o azulzinho aqui, ó, Mar da Galileia, tá bom? É o único mar que existe em Israel. E vocês vão perceber que não é um mar, é um lago. E ó, os nomes da Mar da Galileia, sempre lembrem disso, ó. Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, Mar da Galileia, todos se tratam do mesmo lugar, tá bom? Próxima. Many people follow him in that region. There he told the stories for them. Vamos lá. Many people follow him in that region. There he told the stories for them. Vamos lá. Many people, muitas pessoas, o povo, né? Many people, muitas pessoas. Follow him in that region. Seguiam ele nesta região. Qual região que a gente está falando? Região da Galileia, tá bom? Many people follow him in that region. Muitas pessoas
seguiam ele, ou no português dito corretamente, o seguiam nesta região, ok? There he told the stories for them. Lá, ele contou as histórias para eles. Para eles quem? De quem que a gente está falando? Das muitas pessoas que fala ali na frase de cima. There, lá, he told the stories for them. Ele contou as histórias para eles. Feito? Joinha na tela para mim, tudo certo até aqui? Show de bola, pessoal. Então, nesta região... Só Perdão? tem alguém com o microfone aberto, tá dando muito barulho. Se tiver alguém com o microfone aberto, pessoal, peço a gentileza aí de mutar, tá bom? Eu não consigo ver agora exatamente quem que é. Senão vai sair a minha configuração incomodando aqui. bem, tá? Obrigado. Nada, imagina. Obrigado por avisar. There, he told the stories for them. Ou seja, lá, ele contou as histórias para eles. Então, fica assim a frase, ó. Muitas pessoas o seguiam nessa região. Nessa região, lá, ele contava essas histórias para eles. Tá bom? Próxima. Let's read a short section of one of these stories. Let's read. Vamos ler. Let's read. Vamos ler. A short section. A short. Um pequeno trecho, um pequeno pedaço, uma pequena seção. A short section of one of these stories. Vamos ler um pequeno trecho de uma dessas histórias. Vamos ler um pequeno trecho dessas histórias. E eu vou ler, pessoal, o primeiro trecho em inglês. O primeiro que descobrir qual é essa parábola, fala aí para mim, né? Abre o microfone e fala, ó, é a palavra tal, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se alguém consegue identificar algumas palavras e lembrar qual que é essa parábola. Vamos lá. Ixi, eu tenho que tirar as minhas imagens aqui. Vamos lá, agora vai. Ó, vamos lá. Não vale a Maiara, hein, Maiara? Ó, a man went out to put seed in the earth. And while he did so, some seeds were dropped by the wayside, and the birds came and took them for food. Alguém conseguiu identificar? Ainda não. Vamos lá. Eu vou seguir aqui, depois eu volto traduzindo, tá bom? Só para a gente pegar vocês prestarem atenção em algumas palavras que vocês consigam identificar, tá bom? Vamos lá. And some of the seed went among the stones, where it had not much earth, and straight away it came up, because the earth was not deep. Eu estou fazendo uns sinais aqui, não sei se vocês estão me vendo, mas eu estou meio que fazendo uns sinais aqui para poder entender, tá bom? Ninguém ainda? Seguimos. Para ler o texto mostarda? Inteiro. É quase, tá parecido. Tem a ver, tem a ver. Uhum. Vamos seguir, ó. And when the sun, lembrem que o sun, sol. Vou sussurrar aqui, ó. Sun, sol. When the sun was high, it was burned. And because it had not root, it became dry and dead. Ninguém conseguiu identificar? Vou passar a imagem para vocês descobrirem, ó. Eu vou falando algumas palavras, né, para ficar mais fácil, ó. Seed. Aqui vocês vão matar, ó. Seed é semente. Qual que é a parábola? Ainda não. É do semeador. Parábola do semeador, muito bom. Eu falei do semeador. Went out to put seed, para colocar sementes. Put seed, semear. Put seed, colocar sementes. Eu coloquei a imagenzinha aqui, ó. Ixi, eu tirei a imagem, perdão. Depois eu mostro para vocês. Mas vamos começar a traduzir essa parábola
e vocês vão ver como é interessante. Isso é muito bom, pessoal. Prestem atenção nisso. Gravem no coração de vocês. Como é interessante ler textos em inglês sobre assuntos que a gente gosta, que a gente conhece. Quem nunca ouviu a palavra do semeador? Um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do campo, o outro caiu nas pedras, o outro caiu não sei aonde. A gente lembra, a gente sabe. E a gente está trazendo o inglês para coisas que a gente já sabe, que a gente gosta, que a gente ama. Então, isso é muito bom. Então, conforme eu vou lendo aqui, vocês vão lembrar da parábola e vão falar, nossa, de fato, é assim mesmo, né? Vamos ver. Ó, a man went out to put seed in the earth. O que acontece aqui, ó? Não encontrei, na tradução, né, do Evangelho, não tinha o verbo semear. A locução aqui, a palavra verbal é to put seed, colocar sementes. Então, a tradução fica assim, ó. Um homem foi para fora, saiu, né? Quem vai para fora sai. Um homem saiu para colocar sementes na terra, in the earth, na terra. And while he did so, e enquanto ele fazia isso, some seeds were dropped by the wayside. Algumas sementes, lembrem que seed é semente. Algumas sementes caíram na beira do caminho. By the wayside, à beira do caminho. Wayside, beira do caminho, ao lado do caminho, tá bom? Lembrem que o inglês é muito matemático, ó. Way é caminho, side é lado. Então, o que é o lado? Como que chama o lado do caminho? A beira. É interessante ver isso. Wayside, beira, ao lado do caminho. O que aconteceu com essas sementes que caíram na beira do caminho? Ó? And the birds came and took them for food. And the birds, e os pássaros, o que os pássaros fizeram? Comeram, né? Pegaram essas sementes, took them, pegaram essas sementes for food, para comida, como comida, para comer, no caso, tá bom? Interessante, né, pessoal? Vão lembrando da parábola. Ó, seguindo, ó. And some of the seed went among the stones, where it had not much earth. E algumas dessas sementes, algumas, e algumas dessas sementes, went among the stones, foram entre as pedras, among the stones. Quem já viu a Ave Maria vai lembrar que a gente fala que a Maria é abençoada entre as mulheres, among women, entre as mulheres. Aqui, ó, among the stones, entre as pedras. Perfeito? Where it had not much earth, not much, não muito, né? Onde não tinha muita terra. E porque não tinha muita terra, elas brotaram por causa que a terra não era muito profunda, devido à terra não ser muito profunda. Deep, profunda. Earth, como a gente já viu, terra. E o because é o porquê, está justificando. É o porquê na resposta. Because the earth was not deep. Porque a terra não era profunda. Então, elas imediatamente, né, esse straight away é uma expressão que significa logo, assim, imediatamente, e imediatamente elas came up, nasceram, vieram para fora, porque a terra não era muito profunda. E o que aconteceu? Porque essa terra não era muito profunda, vamos ver o que aconteceu com essa semente, como a gente vai lembrar na nossa parábola. And when the sun was high, it was burned. Ó, e quando o sol foi high, um sol forte, um sol luminoso, aquele sol que torra a gente, aquele sol de Israel. Quem foi em Israel no verão vai lembrar que o sol de Israel queima a gente do sol. É calor mesmo, pessoal.
And when the sun was high, quando o sol foi forte, isso foi queimado. It was burned. Queimou a planta, tá bom? Queimou a planta. O sol forte queimou a planta. E por que isso aconteceu? And because it had no root, it became dry and dead. E isso porque não havia raiz, root, raiz. Essa palavrinha aqui, ó, root, raiz. E porque não tinha raiz, it became, ela se tornou dry and dead, seca e morreu. Então, porque não tinha raiz, ela se tornou seca e morreu. Tá bom? Esse é o trecho da parábola do semeador, tá bom? Pessoal, a gente faz desse modo para a gente estar em contato com o idioma. Nós estamos vendo, estamos lendo o texto, estamos traduzindo, e aos poucos a gente vai relacionando as coisas que a gente vai estudando com coisas que a gente já ouviu, e assim a gente vai progredindo com vocabulário, com contato com o idioma, com familiaridade. A gente não vai falar inglês porque a gente decorou as palavras. A gente vai conseguir produzir, falar, fazer uma frase porque a gente está familiarizado. Então, estar em contato com esse idioma, com essas palavras, com palavras que são do Evangelho, que são coisas do nosso interesse, servem para isso, tá bom? E agora, com esse tema que a gente gosta, a gente começa a dar corpo para ele. A aula de hoje é sobre pronomes. A Mayara vai explicar e a gente vai identificar, primeiramente, como a gente já sabe alguns pronomes, né, com a ajuda desse texto. Os pronomes que a gente vai utilizar. Prestem atenção comigo aqui, ó. And while he did so, he, quem que fez? Ele, o semeador. He, ele, tá bom? Took them. Them é um pronome também que a gente vai utilizar. Um pronome que se torna um adjetivo na frase. Eles pegaram as sementes, tá bom? Them. Não se importem tanto agora em identificar a todos, tá, pessoal? A gente vai descobrir mais tarde, ó. Mas, vamos pegar mais o próximo. It had not much earth. Ou seja, o solo, aquele lugar com pedras, ele para coisas ou animal ou objeto, não tinha muita terra. It. E aqui de novo, ó. It came up. E ele brotou. E ele nasceu. Ele. And when the sun was high, it was burned. Ele queimou. E de novo, ó, ali embaixo, ó. It had no root. E porque a planta não tinha raiz, it became, ela se tornou seca. Então, o it é um pronome. Então, nesse textinho, a gente já viu alguns pronomes. Então, agora, né, com a Mayara, a gente vai ver todos os pronomes que a gente pode utilizar no inglês e vocês, com certeza, vão lembrar de alguns que vocês já viram nos outros textos que a gente estudou, tá bom? Então, é com você, Mayara, você só dá o ok para eu ir passando o slide para você, tá? Pode começar. Então, pessoal, a gente vai começar um pouquinho da introdução gramatical hoje. Não vai ser uma gramática absurda, como a gente aprende por aí, né? Só gramática, mas a gente precisa aprender algumas partes-chave da gramática para a gente conseguir ter a base para a gente falar, escrever, ler. Então, basicamente, ela é necessária, sim, a gente aprender essa estrutura gramatical da língua inglesa, que é infinitamente mais fácil que a língua portuguesa, né? Nós temos infinitos tempos verbais, predicado do sujo, enfim, tem muito tempo verbal na língua portuguesa. Em inglês, a gente tem basicamente 5 tempos, que é o passado, o presente, o passado, o futuro, o presente contínuo e o particípio. Então, é bem tranquilo da gente aprender, é muito matemático. Tem pessoas que não vão mudar para os tempos verbais, elas vão se repetir. Então, é algo que vai ficar bem fácil da gente ir memorizando e fixando ao longo do nosso aprendizado, certo? Pode passar, Murilo. Passa, querido, o slide. Aqui, passou. Então, a gente vai começar com o subject
pronouns, que nada mais é que os pronomes sujeitos. Não se assustem com o nome, gente. Os pronomes sujeitos nada mais são do que os sujeitos das frases, certo? Que no inglês eles são I, eu, you, que é você ou tu, né? Que a gente também usa na língua portuguesa. He, she, it. Ele, he, she, ela. E o it é usado para coisas, objetos e animais, ok? É ele também, mas para coisas, ele ou ela, para coisas, objetos ou animais. A gente usa o it. We, que somos nós, we. E o, que é exatamente igual ao do plural, vai ser exatamente igual ao you do singular. Não vai ter nenhuma mudança. You é you para plural e para singular. E they, que são eles ou elas. Ok? Então, I sou eu. You, você ou vocês. He é ele. She é ela. It é ele ou ela para coisas, objetos ou animais. We somos nós. E they são eles ou elas, ok? No plural. Certo? Tranquilo até aí? Ok? Certo. Então, a gente vai ver algumas frases aplicadas com os pronomes que a gente, os sujeitos que a gente viu. Quando eu quero falar que alguém é bonita, eu vou olhar para a dona Maria Isabel, que eu estou vendo aqui na minha telinha, eu vou falar, she's beautiful. Ela é bonita. She is beautiful. Ela é bonita. Ok? He is smart. He is smart. Ele é inteligente. We have a dog. Nós temos um cachorro. We have a dog. They have a food truck. They have a food truck. Eles têm um food truck. Um food truck é aquele caminhão que faz comida, né? A grosso modo é caminhão de comida, então é food truck. Aquele caminhão que produz comida. You are a good person. Faltou o A ali, gente, perdão, antes do good. Eu vou corrigir para mandar para vocês. Você é uma boa pessoa, certo? Então, é basicamente o sujeito da frase. Quem está praticando a ação, certo? Ok? Tá dando para acompanhar até aqui? Ok, pode passar, Murilo. Aí eu coloquei umas frases um pouco maiores, usando o sujeito que a gente acabou de ver. We have a dog and a cat. They are part of my life. Nós temos um cachorro e um gato. Eles são parte da minha vida. Então, we, nós, they, eles. We have a dog and a cat. And they are part of my life. E eles são parte da minha vida. A próxima frase. Michael works for All-Star Hotels. He works at the front desk. Então, o Michel, para nós, ele trabalha para All-Star Hotels, que é uma companhia de hotéis. Ele, trabalha na recepção. Ok? When Kelly arrived at work, she realized she had forgotten the keys. Estava tampando meu keys aqui, desculpa. When Kelly arrived at work, she realized she had forgotten the keys. Então, she, ela, né? A Kelly. Quando a Kelly chegar do trabalho, ela vai perceber que esqueceu a chave. Então, o sujeito da frase é a Kelly, é ela. Ok? Ela é she. Certo? Tá tranquilo até aí, pessoal? Tô pronunciando muito rápido? Tá de boa? Ok. Pode passar, Murilo. E para a gente
aprender mais uma pontinha da gramática, que é que vai fazer a gente enxergar bem a diferença de um uso e de outro, a gente vai aprender o object pronouns, que são, né, traduzindo a grosso modo, os pronomes objetos, certo? A gente falou no sujeito, no pronome sujeito, a pessoa que faz a ação, e agora a gente vai ver a pessoa que recebe esta ação, certo? Pode passar, Murilo. Que são nada mais do que eles. O me, que é me ou min, certo? O you, que eu falei para vocês, vão ter sujeitos que eles não vão mudar para nenhum tipo de tempo, nem nada, eles permanecem o mesmo. O you é um exemplo disso, o it também, eles vão ser sempre iguais, eles não mudam para nada, ok? Então, me ou min, certo? Que a gente usa o min. O you, que é a você. O him, que é a ele. O her, que é a ela. O it, que é isso, isto, essa, esta. O us, que somos nós. O you, novamente, que são vocês, só que no plural. E o them, que é a eles ou a elas. Certo? Só uma atenção na hora da gente pronunciar o her, ele é bem aberto, é her, não é hair. Já vi muita gente falando hair. Hair é cabelo, certo? Então é bem fechado, é her. I saw her, eu a vi, que é o famoso eu vi ela, que não existe na língua portuguesa. Vi ela é uma ruinha. Então, quando eu, por exemplo, eu vi a dona Beatriz semana passada na rua. I saw her, ok? Eu a vi semana passada. I saw her last week, ok? Eu vi a dona Beatriz semana passada. Então, o object pronouns vai ser nada mais do que eu substituir essa pessoa na frase. Em vez de eu falar I saw Beatriz last week, eu vou falar I saw her last week. Ok? Tá dando para entender até aqui? Eu tô muito rápido. Tá tranquilo? Pode passar, Murilo. Agora vamos aplicar nas frases para a gente entender. Aqui, ó. They bought her a new bike. Então, a gente já viu que o sujeito aqui, ó, o they, que a gente aprendeu lá no comecinho, que são eles, certo? Bought, que é compraram, né? É o verbo buy conjugado no passado. Her, compraram a ela, para ela, uma nova bicicleta, certo? Então, a gente usou os dois pronomes na frase, o objeto e o sujeito, certo? They bought her a new bike. Eles compraram para ela uma nova bicicleta, ok? Deu para enxergar a diferença do uso das duas numa frase? Nessa primeira frase? A segunda. We are studying for it. We are studying for it. Então, o we, né, que é o sujeito, nós, estamos estudando para isso. Certo? Nós estamos estudando para isso. Tá vendo que o it apareceu aí? É isso. Esse isso não tem uma definição. Não tá dizendo se é ele, se é ela, se é uma prova. São para isso. É uma coisa aleatória. Então, a gente vai usar o it. Ok? She is calling him. She is calling him. Ela está telefonando para ele. Então, she, que é o sujeito da frase, ela está telefonando para ele. Ela, que é a pessoa que faz a ação, está telefonando para ele, que sofre a ação de ser telefonado. Certo? Deu para entender o uso dessas duas formas? A pessoa que sofre a ação e a pessoa que recebe ela. Certo? Esse calling pode ser chamando também. A gente vai ouvir calling como chamar. E aí, para a gente simplificar, para a gente entender de ver essa diferença de um para o outro.
Você me mutou. Mayara, perdão, eu mutei você errado. Eu estava tentando mutar outra pessoa. Tem alguém com algum barulhinho aí. Perdão. Gente, desculpa. Então, voltando ao raciocínio, para a gente simplificar as duas maneiras da gente usar, certo? Eu quero falar I love you. Eu amo você. Isso é um subject pronouns, certo? É um pronome sujeito. Quando eu quero dizer que eu amo, é a pessoa que está fazendo a ação. Eu estou dizendo que eu, Mayara, amo você, certo? E quando eu quero falar que amo ele, I love him. Eu o amo. Então, quem está sofrendo a ação é ele, é o him, ok? Eu poderia colocar I love her. Eu a amo, certo? E para a gente conseguir entender o lugar de um e de outro, eu coloquei ali uma observação. Que os object pronouns, eles sempre vão aparecer depois de verbo ou preposição, ok? Então, antes do verbo, ele vai ser o subject pronouns. Depois do verbo, ele vai ser o object pronouns. É bem simples, não tem outra regra. Antes do verbo é o sujeito que está praticando a ação. Depois do verbo é o sujeito que está recebendo a ação. Certo? Gente, ficou claro? Esse é o último slide. Eu coloquei só para vocês entenderem a diferença do uso de um para o uso do outro, quem faz e quem sofre, certo? Ficou claro para todo mundo o uso de um e o uso de outro? A gente pode tirar algumas dúvidas se alguém tiver? É uma coisa que eu ia lembrar vocês, que assim, para a gente começar a entender, né, algumas coisas da gramática, como esses detalhes dos pronomes que a Mayara ensinou, a gente vai ter que resgatar um pouco do que a gente sabe lá do português. Né? Como que a gente descobre o sujeito de uma frase? Né? Eu lembro da escola, né? A gente pergunta quem antes do verbo, ou o que antes do verbo. Exato. E para a gente descobrir o objeto, né, o complemento ali do verbo, a gente vai perguntar o que ou quem depois do verbo. Então, vamos usar a palavra o exemplo do I love you, né, que é um exemplo bem simples. O love, o amo. Quem que love, né? Quem que ama? I, eu amo. E eu amo quem? Você. Então, sempre lembrar dessas coisas do próprio português, da própria gramática do português, porque a gente vai precisar fazer essa análise, recuperar alguns assuntos lá atrás, para poder ir dando corpo para as coisas que a gente vai atendendo em inglês. Ai, Murilo, eu não lembro, não consigo e tudo mais, não tem problema. Aos poucos, quanto mais você utilizar os pronomes, mais utilizar os objetos pronomes, né, que a gente viu hoje, você vai conseguir assimilar, né, bem aí o uso de cada um. Então, não se preocupem assim, eu não estou decorando, não estou conseguindo e tudo mais. Não tem problema. Inglês não é decorar. Inglês é contato, é familiaridade, é estar sempre recebendo, e aos poucos aquilo vai fazendo parte do meu vocabulário, parte do meu conhecimento, tá bom? É a dificuldade, por exemplo, de um aluno que estuda para a prova, mas ele tentou decorar as fórmulas, não tentou fazer daquelas fórmulas uma coisa própria, assimilada, entendida, com lógica, com carinho por aquilo que ele estava estudando, né? Então, em inglês, não vai ser decorar as coisas, né? Vai ser contato, vocabulário, conteúdo, tá bom? Pessoal, vou explicar o exercício dessa semana para vocês. Que vai ser bem simples, a gente vai estar lá, né, vai escrever também lá no site, vai estar disponível o material para esse exercício. O que vai acontecer? A gente vai deixar lá para vocês um áudio e o escrito da parábola do Bom Pastor. Então, neste áudio e com este texto, vocês vão fazer o seguinte, vão ouvir o áudio algumas vezes, ouçam quantas vezes vocês conseguirem. Depois, a gente vai fazer aquele passo a passo, né? Vão ouvir sem ler, ouçam bem o áudio da parábola. O segundo momento, vocês vão ouvir lendo a parábola, tá bom?
Num terceiro momento, vocês podem ouvir a parábola, pausar e repetir aquelas frases. Lê, pausa, repete. Ouve, pausa, repete. Ouve, pausa, repete. Ai, não consegui. Volta, volta e volta. Em inglês é isso, é repetição, é contato, é estar ali. Então, tentem bastante. Então, ouçam, leiam, repitam, speak, falem. E depois, o quarto momento, se vocês tiverem já quiserem arriscar, façam a tradução. Ou leiam a palavra a palavra não, né? É claro que é a palavra de Deus, né? Mas leiam a parábola do bom pastor em português, tá bom? Ou se vocês quiserem, dou até essa sugestão. Leiam em português a parábola na Bíblia de vocês, está em Mateus 13, né? Quem quiser anotar, Mateus 13. Leiam na Bíblia, né, a parábola do bom pastor. Terminou de ler a parábola do bom pastor, daí vocês partem para ler em inglês. Fica essa sugestão para vocês. Isso é muito importante, gente, porque a gente está trazendo coisas que mexem com a gente. Não é indiferente eu ler a parábola do bom pastor, né? A gente vai lembrar daquelas reflexões, daquela homilia que eu já ouvi, né, da palavra de Deus que cai no meu coração, que tem que ser terra boa, enfim, várias reflexões que a gente pode trazer. Eu não estou lendo um texto que não tem nada a ver comigo. A gente tem que colocar todos os nossos sentidos a favor do nosso estudo. A nossa memória, o nosso coração, o nosso olhar, se você conseguir sentir o cheiro de uma terra, de um jardim que você tiver aí, ó, maravilha, né? É trazer coisas cada vez mais completas para o nosso estudo, tá bom? Então, façam esse exercício, ele vai estar disponível lá no nosso site. Eu vou me despedir aqui de vocês, vou desejar aí uma boa semana. Pedir um favorzinho. Sim. Semana que vem a gente vai ter mais um pouquinho de gramática. Então, aquela primeira parte dos sujeitos, I, you, she, he, it, a primeira parte, deem uma atenção especial para aquela primeira tabelinha que vocês vão ver, dos sujeitos, que sou eu, você, ele, nós, vós, eles, que vai ser o plano de fundo, a gente vai ser essencial para a nossa próxima aula, porque a gente vai aprender avançar mais um step, né? Avançar mais um passo dentro da gramática usando o sujeito. A primeira parte do sujeito ali, decorar as pessoas. Quem que sou eu, quem que é ela, quem que é ele, quem que somos nós, quem que são eles. Então, vocês deem uma atençãozinha para aquelas pessoas ali, que a gente vai usar ela na semana que vem. Isso. Okay? E junto com o texto que vocês vão ouvir, vocês vão ver esses pronomes ali, né, localizados. Então, coloquem uma atenção nele. Ó, isso aqui foi o pronome que eu aprendi. Esse aqui foi o pronome que eu aprendi. Esse foi o objeto. E assim vai. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Deus abençoe vocês e bons estudos. Gente. Deem um tchauzinho aí para a gente encerrar nosso vídeo. É isso. I love Maiara e Murilo. Olha só. Não, mas aí obrigado. Não é Murilo. And. Então eu usei o objeto.